Empate, uma derrota. Então, isso aí é para campeão. Isso aí é para campeão. Se continuar assim, olha só, 14. se o Palmeiras continuar do jeito que tá. Quesada, ninguém ganha o título do Palmeiras. Acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Felipe Luiz sempre está pedindo. É nem lá o Felipe Luiz, também nem cá. Ele só está começando, tá? Então a gente não tem também que arregaçar o cara. Mas como também tudo que é pro Flamengo é tudo grande... E o Neto que insinuou ao vivo que o Palmeiras está sendo favorecido para ser campeão deste campeonato brasileiro. O apresentador também aproveitou para defender o Felipe Luiz. Kleber Machado também fala sobre as críticas em cima do técnico do Mengão. Renata Fã e a turma do Jogo Aberto falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Bahia. Então tudo isso e muito mais você verá nesse vídeo. Então se gostar, não esqueça de deixar seu like. E claro, aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários para deixar a sua opinião, beleza? Mas então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ainda não é líder, mas tá brigando. Não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia. 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. Isso aqui é o Mengão. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vem e não vencer. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo andar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Felipe Luiz, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação. E no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Felipe Luiz sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que
é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Felipe Luiz pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falar para o Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daron capitão, você não ia ganhar nunca. Nunca. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada. A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi e jogou de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daron que ele não ia vencer. Treinador, mas ele, no Flamengo, ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter, né? Enfim. Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então, o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Esse? Então tá. Agora, você quer ver um time que não tem crise, que está sempre lá em cima, que está sempre ganhando, o técnico também pensa, hoje eu sou gênio, amanhã eu sou, como diria o Otto Glória, besta ou bestial? Fala, Felipe. O Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo. O jogador joga bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Eu não sei se isso é exclusividade do Flamengo só. Não, Kleber, isso é exclusividade no futebol brasileiro, né? Todo técnico. Há pouco tempo, aqui nós fizemos o Campeonato Paulista, o Abel era questionado no Campeonato Paulista. A gente vai vendo que todo técnico está sempre questionado. Zubeldia também, altos e baixos, é uma rodada atrás da outra de ser questionado o técnico aqui. Teve gente que falou no Roger Machado na seleção brasileira. Mas ele é um técnico selecionável. Eu digo, numa lista de treinadores, ele vai estar numa lista. É muito novo, não está pronto, o Abel está, o Felipe Luiz é muito novo, mas tem um potencial bom. Assim, a discussão ela começa a ganhar uma variedade de argumentos. Mas oscila, né? É legal. A variedade de argumentos é legal. Mas essa coisa que ele falou assim, hoje eu sou gênio, amanhã eu não presto para nada. Hoje eu vou ser técnico da seleção brasileira, amanhã eu tenho que ser demitido. Isso não é bom para ninguém. Na era dos recortes, né? O recorte é muito pequenininho. Você não pode decidir a vida, o futuro do cara em um jogo. Exato. Um jogo ele é o maior treinador da história. No outro jogo ele é a pior porcaria. Vai passar uma semana maluca lá em Porto Alegre, o Roger, o Internacional, com a derrota de hoje. Essa foi a vitória do Flamengo, um gol do Arrascaeta de cabeça. Arrascaeta é artilheiro do Flamengo no ano, né? Artilheiro do campeonato 7 brasileiro. gols no campeonato. Artilheiro do campeonato, 7 gols. A vitória contra o Bahia. O Rogério Ceni não consegue ganhar do Flamengo, né? Ele consegue ganhar no Flamengo. Foi campeão brasileiro. Contra o Flamengo. E foi ele que foi campeão brasileiro do Incomoda Flamengo. bastante, sim. É extremamente desagradável. Assim como você tem estatísticas positivas contra outros clubes, infelizmente aqui, repito mais uma vez, mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vem, não vai ser.
é ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. Isso te incomodava alguma coisa? Uma amarga coincidência que o Rogério tem contra o Flamengo. Porque o Flamengo é um timaço. Mas foi amargo. Mas é muito amargo, né? Mas assim, se for ver lugar, né? Os embates que o Rogério teve contra o Flamengo, geralmente o time do Flamengo era melhor. É mais difícil. Pois é. É isso que eu tô falando. Por isso que é uma amarga coincidência. Do mesmo jeito que quando ele foi técnico do Flamengo, ele foi campeão. Parece que perdeu a coletiva. Quando ele ia jogar o rachão, parece que... Perdia. Galera, agora se liga aí no que o Neto falou após o Palmeiras vencer o São Paulo com um lance muito polêmico, onde no gol da vitória do Palmeiras foi analisado ali um impedimento a favor do Palmeiras. E o Neto falou sobre esse lance e também tentou defender o Felipe Luiz, onde está recebendo muitas críticas após os últimos jogos. Ficou curioso? Confere aí comigo. Empate ou uma derrota. Então, isso aí é para campeão. Isso aí é para campeão. Se continuar assim, olha só, se o Palmeiras continuar do jeito que tá. Quesada, ninguém ganha o título do Palmeiras. O Flamengo ganhou o jogo, certo? Com o gol de Arrascaeta. Se eu não estiver errado, é o 7º gol dele. Jogando muito. Mas os caras estão pressionando muito por causa da Libertadores. Quesada, Marília e Godoy, 1 minutinho para cada um. Eu acho que precisa ter calma. Se o Flamengo passar pela fase de grupos, ele chega fortíssimo. O Flamengo está na crise, imagina nós e por isso. Você imagina. É que você acostuma... O Flamengo e o Palmeiras acostumaram mal os torcedores, né? Então, quando acostuma mal, os caras querem vencer sempre. Mas o potencial do time do Palmeiras, do Flamengo é para brigar com o Palmeiras, é para conquistar 2 vitórias que ele precisa agora e alcançar as 8ª de final da Libertadores. E eu cravo que isso vai acontecer. Marília? Eu acho que vai acontecer também, mas acho que vai acontecer com consequências no Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar do LDU, né? Da LDU e também do Tati, não depende de pontos. Outro, não depende não vai ter confronto entre eles? Não, se fizer essas 2 vitórias... Aí se classifica. Não. Tem uma mínima possibilidade de dar um empate triplo de 11 pontos cada, e aí teríamos que ver o saldo. Você já vê que essas coisas de triplo... Não, é que você gosta dessas coisas. Não. A sua mente é tão poluída. Daqui a pouco você já pensa em triplo. Você não vai falar mais. É a Marília Ruiz. Eu acho só que vai ter consequências no Campeonato Brasileiro. O calendário do Flamengo aponta essa semana. O Flamengo tem que jogar com a LDU, depois o Flamengo tem que jogar com o Botafogo, depois o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, esse eu acho que é um resultado resolvido, que fez 1-0 lá, e depois tem o Palmeiras antes do último jogo da Libertadores. E, de fato, pode acontecer os 3 times com 11 pontos, mas para isso o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. São 2 times mais fracos, é verdade, mas em casa? São em casa, mas perdeu em casa para o Central Córdoba. Eu fiz os 2 jogos... Empatou, né? De 6 pontos, só ganhou 1, né? Empatou na Argentina. Perdeu em casa e empatou na Argentina. Pontos, só ganhou 1. Eu fiz os 2 jogos, e assim, essa semana o jogo do Flamengo na Argentina, com o time titular, é um time que não faz na Libertadores o que o Palmeiras faz. Então, a segurança que o palmeirense tem, o flamenguista na Libertadores tem uma tensão. E o Maracanã, no jogo contra o Central Córdoba, foi só um jogo em casa até aqui, foi um Maracanã tenso. E agora vai para 2 mata-matas em fase de grupos. Precisa vencer a LDU, que é um time melhor que o Central Córdoba. E a LDU ganhou a Libertadores em cima do Fluminense no Maracanã, não foi? Foi, 2008. Daquele jogador que fez a jogada e o Grupo Diz comprou, não foi? Foi. Pro Internacional. Foi um tiro do pé, não foi? Eu não lembro o nome daquele jogador que fez o gol. Foi nos pênaltis. Que, por sinal, torci tanto pro Fluminense ser campeão por causa do Renato. Depois o Renato perdeu outra também com o Flamengo, né? São 2... Perdeu o Flamengo pro Palmeiras. Perdeu 2 finais. E você vê como a gente não dá moral. Eu vou chamar depois do intervalo você. Fica à vontade. Mas você vê, o Renato Gaúcho, ele teve 2 finais. Ele é 2 vezes vice da Libertadores. Bivice. E pra nós aqui não vale nada. E aí, meu querido Godoy, pode falar depois eu chamo o intervalo, que você tem mais moral que o intervalo. Eu tava com a turma do amendoim lá de Palmeiras do Oeste, teu amigo... Palmeiras do Oeste? Teu amigo Túlio, o André, o Ailton. Ô, Tulião, gente boa. Estão lá todos ligados. O Flamengo, se forçar o ritmo para jogar, não tem adversário. Agora, se ficar nessa nhaca que ele tá... É que o Bahia... O Flamengo chuta muito pouco. O Rogério Ceni... Mas o Felipe Luiz não era o novo Tele Santana, não era o monstro. O que aconteceu com ele? O Rogério Ceni montou a equipe dele para defender da intermediária para trás, o time inteiro. Teve momento do Flamengo ficar tocando a bola quase 2 minutos. Atrás. E o Bahia perdendo. Mas se o Bahia não recuperar a bola,
O Flamengo vai ganhar o jogo, já está em vantagem, fica com a posse da bola. Então, se ele conseguir fazer o gol e controlar, cadenciar o jogo, não tem para ninguém. Esses times aí da E só uma coisa para chamar o break. A vontade deles é maior. Né? Só uma coisa para chamar o break. É nem lá o Felipe Luiz, também nem cá. Ele só está começando, tá? Então, a gente não tem também que arregaçar o cara. Mas como também tudo que é pro Flamengo é tudo grande, ué, o cara que se resolva aí, faça o Flamengo classificar. A gente vai pro break e voltamos daqui a pouco. Rapaziada, o Flamengo venceu o Bahia, mas mesmo assim o Felipe Luiz ainda tá recebendo algumas críticas. E eu vejo que está se formando ali um movimento na torcida do Flamengo, tanto na torcida como na imprensa, que no meu ver é uma forçação de barra para querer demitir o Felipe Luiz. Técnico que na minha visão tá tendo bom trabalho no Flamengo, tem aí apenas 3 ou 4 derrotas, se eu não me engano, peço desculpas se eu estou falando errado, mas tenho quase certeza que são 3 derrotas apenas. Tudo bem que nos últimos jogos o Flamengo não vem jogando tão bem assim, é um vexame sim essa campanha do Flamengo na Libertadores, e pode ser coincidência ou não, mas eu percebi que essas críticas começaram após o Felipe Luiz criticar as casas de apostas e também criticar alguns jornalistas, alguns analistas, vou usar a palavra que ele usou, analista de YouTube, analista de Twitter. Até nessa última entrevista o técnico do Flamengo falou sobre análises rasas. Então o Felipe Luiz aí tá batendo de frente, tá dando respostas a essas críticas, mas não está agradando muita gente da imprensa. Eu acho que ele tá pegando bem na ferida, e com isso eu tô vendo um movimento onde a imprensa aí tá procurando pelo e ovo nas entrevistas do Felipe Luiz para pegar alguma coisa que ele falou ou deixou de falar para criticar o técnico do Flamengo. Vocês já estão com saudade do Tite, do Domenech, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, entre outros aí que passaram recentemente pelo Flamengo e fizeram um péssimo trabalho. Então, na minha opinião, o Felipe Luiz merece sim críticas, mas críticas pontuais, críticas construtivas, e não esse exagero que eu tô vendo aí na imprensa. Mas aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião. E claro, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? E também, se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clique no botão aqui abaixo escrito inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui. Mas então é isso, nação, vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!